Olá, meu nome é Marcos e hoje eu vim apresentar o nosso TCC, Trabalho de Conclusão de Curso da Licenciatura em Matemática. Eu vou rodar a vinheta com o nome dos integrantes do nosso grupo e o tema escolhido e depois eu volto para explicar todos os detalhes para vocês. Vamos lá? Bom, o tema gerador para o início do TCC era ensino apoiado por tecnologias. Por si só, esse tema já gera um grande desafio, mas esse não foi o primeiro desafio. O primeiro desafio foi a surpresa que a Univesp nos trouxe. Que surpresa é essa? O TCC era em grupo, exatamente em grupo. Juntar 3 pessoas que não se conheciam, de lugares diferentes, com ideias diferentes, para fazer um trabalho. Bom, depois de algumas reuniões, todas elas apoiadas pela orientadora Andressa Rubim, nós conseguimos mapear as dificuldades dos alunos. E uma dessas dificuldades é o ensino de frações, porque os alunos não conseguem enxergar frações como um número, e sim como um número em cima do outro. Essas reuniões continuaram e aí nós batemos o martelo em cima do nosso tema, aquele que vocês viram na nossa vinheta. Ensino de frações apoiado por tecnologias nos anos finais do ensino fundamental. Uma proposta visando atribuir significado às operações matemáticas com frações. Após a escolha do tema, nós precisávamos de dados que viessem das salas de aula. E ninguém melhor para falar de sala de aula do que os próprios professores. Então nós criamos uma pesquisa dentro do Google Forms. O Google Forms é uma plataforma de desenvolvimento de projetos e tem dentro de um dos seus módulos o módulo de pesquisa. Essa pesquisa ela precisava ser robusta o suficiente para trazer dados que fossem consistentes e norteassem o nosso projeto, mas precisava ter questões simples para gerar engajamento dos professores. Fomos felizes e tivemos um grande sucesso na resposta dos professores. Essa pesquisa foi disparada via WhatsApp, grupo de WhatsApp, Facebook, grupos de Facebook, e-mail dos professores que nós tínhamos. Mas para dar maiores detalhes de como foi feita essa pesquisa e todos os dados que envolvem ela, dados que nortearam o nosso trabalho, nós vamos com a minha querida companheira de TCC, Cleide Lorenzetti. Ela vai dar todos os detalhes da pesquisa e depois a gente volta para falar mais um pouquinho sobre esse trabalho incrível. Vamos lá? Olá, eu sou a Cleide e vou falar um pouquinho do caminho da nossa pesquisa. Nós começamos o trabalho com uma premissa de que os alunos dos anos finais do ensino fundamental têm dificuldade no ensino de frações, sobre a aprendizagem e a operacionalização de frações. É um pensamento comum do grupo que a utilização das tecnologias da informação dentro da sala de aula podem ajudar e contribuir no ensino de diversos temas. A gente coloca que no mundo interconectado em que vivemos é impossível deixar todas essas ferramentas do lado de fora da sala de aula. Isso faz parte do cotidiano dos nossos alunos e por isso a gente acredita que tem um ganho quando a gente traz isso para dentro da sala de aula. Por outro lado, a gente tem aqui o Olisco Vismose, que diz, né, que essa sociedade tecnológica em que a gente vive tem pessoas que aprendem, né, que podem gerenciar os problemas tecnológicos e que algumas pessoas não. O acesso a essas ferramentas dentro da escola e nas aulas pode tornar esse uso democrático e o professor pode transmitir aos seus alunos a ideia de um uso crítico dessa tecnologia, assim como o professor também deve fazer um uso crítico dessa tecnologia.
Eu trago aqui alguns recortes da nossa pesquisa, né, a partir da premissa de que os alunos têm dificuldades, a gente foi buscar, aí, entre diversos trabalhos, autores e teses e tudo mais, aquilo que a confirmação, né, daquilo que a gente viu. E aí a gente tem desde autores que falam, que defendem a manutenção das frações no currículo escolar, até autores que defendem a sua total abolição e autores aí que têm um meio termo, né? Mas, de comum, entre todos esses autores, existe o fato de que realmente os alunos do ensino fundamental dos anos finais têm dificuldades na operacionalização de frações. E essas dificuldades, muitas vezes, são geradas pelo fato de que os alunos enxergam, né, as frações apenas como uma parte de um todo. As frações têm aí múltiplos significados e todos esses significados precisam ser trabalhados juntos aos alunos, né? A fração tem que ser trabalhada como uma parte todo, como medida, como quociente, como operador e como razão. Somente trabalhando todos os significados e as formas das frações é que o aluno terá condições de entender o seu uso, né? E que isso traga significado para o seu dia a dia. Diante de tudo isso que a gente viu, né, depois da nossa pesquisa bibliográfica, que realmente a gente verificou que os alunos têm dificuldades com frações, que a gente foi se aprofundar no estudo de frações, nós decidimos fazer uma pesquisa junto aos professores. Então, foi criado um formulário no Google, e esse formulário foi distribuído através das redes sociais para um grupo de professores. Ele foi respondido aí nós obtivemos 35 respostas, né? Desse grupo de 35 professores, 77% são professores de educação matemática, são professores que ensinam frações, 91% desses professores já trabalhou com conteúdo de frações, que é um número bastante significativo, e esses professores responderam aí, cerca de metade dos professores que tiveram dificuldades para ensinar frações. E aí estão as principais respostas, né? A metodologia que a escola trabalhava não permitia o uso de imagens e desenhos, fazer com que os alunos tivessem a compreensão das diversas ideias associadas às ideias de frações, né? A maior dificuldade do professor, a princípio, é conseguir identificar a dificuldade dos estudantes, né? Enquanto você está no concreto, o aluno consegue entender um pouco e depois, se ele vai para o abstrato, ele tem bastante dificuldade. Quando nós, né, perguntamos se ele, enquanto professor, sobre as dificuldades dos alunos, né, as principais dificuldades, eles colocam, né, que a principal dificuldade é que os alunos veem as frações como dois números distintos, né? E também, outro professor coloca aqui, que o problema de frações envolvendo adição e subtração com denominadores diferentes, que alguns alunos precisam de um material concreto para poder visualizar e que nessa idade eles ainda têm um processo muito mecânico para efetuar cálculos e não conseguem fazer aí a abstração. Quando a gente perguntou se esse professor já utilizou de algum recurso digital para ensinar, desses professores, mais da metade disseram que sim, né? Pouquinho mais da metade disseram que sim, e entre aquilo que eles disseram que utilizaram, eles falaram que utilizaram GeoGebra ou um aplicativo, um jogo virtual, ou vídeos, entre outros, né? E aí a gente fez uma outra pergunta para os professores sobre aqueles, né, que disseram que não utilizaram e que não utilizariam as tecnologias para o ensino.
e dentre esses 35 professores, apenas 2 responderam que não utilizariam e colocaram aí a resposta que um porque não teve oportunidade, outro porque tem um receio, né, de tornar assim, colocar muita tecnologia para os alunos por algum motivo. É importante a gente salientar que essa pesquisa deu um pequeno universo, porém a participação dos professores foi espontânea e isso demonstra e retrata uma realidade que esses professores vivem, né, e as principais dificuldades desses professores. E aí a gente percebe que a formação de professores, que o investimento em tecnologia e a abertura para planejamentos mais robustos que priorizem a utilização de recursos digitais, com certeza podem promover uma integração maior das tecnologias da informação em sala de aula e nas aulas de matemática. A gente acredita que quando você traz para dentro da sala essas ferramentas, você pode colocar uma maior dinamicidade na aula, porque o recurso visual fixa mais para o aluno e você tem condições de fazer algumas manipulações que muitas vezes você não consegue de outra forma, né? Que o giz, a lousa, o material nem sempre te proporcionam essas condições. Depois de tudo isso, a gente traçou os nossos objetivos aí para o nosso trabalho. O nosso objetivo geral é propor uma maneira de ensinar o significado das operações soma, subtração, multiplicação e divisão, envolvendo frações e utilizando ferramentas das tecnologias da informação e da comunicação através do GeoGebra e de outros aplicativos, certo? Então é isso. Bom, depois dessa explicação incrível da Cleide, ficou mais fácil entender de como foi feita a pesquisa e todos os dados que envolvem a pesquisa. Bom, depois de todas essas informações que nós tivemos, nós começamos a pensar numa proposta didática. Como uma proposta didática que fosse 100% aplicável na sala de aula, que fosse fácil, que tivesse acesso em todos os lugares. Nós buscamos muitos aplicativos, muitos softwares, muitas atividades envolvendo tecnologia, e nós encontramos o GeoGebra. O GeoGebra é um software que tem como principal vantagem ser um software com licença livre, então todos podem ter acesso a ele. Ele tem diversas funções e diversas demonstrações dentro da matemática. Isso nos possibilitou que os alunos tenham maior interatividade com o software. Não conhece o GeoGebra? Não tem problema. O canal do professor Aquino nos forneceu um trechinho, gentilmente nos forneceu um trechinho para que a gente possa utilizar aqui, explicando o que é o GeoGebra. Então nós vamos lá com o professor Aquino e depois eu volto para explicar como é essa atividade incrível. Vamos lá? O GeoGebra é um programa livre e multiplataforma de matemática dinâmica para todos os níveis de ensino, que junta geometria, álgebra, tabelas, gráficos, estatística e cálculo em um só pacote fácil de usar. Ele recebeu diversos prêmios educacionais na Europa e nos Estados Unidos. Características básicas: programa livre e de código aberto. Gráficos, álgebra e tabelas são conectados dinamicamente. Interface fácil de usar, mas com poderosos recursos. Ferramentas de autoria para criar materiais de ensino interativos, exibidos como páginas da internet. Disponível em vários idiomas para milhões de usuários ao redor do mundo. O criador do GeoGebra foi o professor austríaco Markus von Revorter, mas atualmente o programa conta com vários desenvolvedores ao redor do mundo. Bom, esse é o GeoGebra, uma poderosa ferramenta de ensino que nós escolhemos para desenvolver a nossa proposta didática. Bom, aí começou o nosso grande desafio, a pandemia. A pandemia fechou escolas e infelizmente nós não conseguimos aplicar em sala de aula. Nós buscamos com as secretarias de ensino, com professores, mas infelizmente o plano de aula deles já está fechado até o final do ano. E nós não conseguimos fazer a implementação. Mas nós não poderíamos deixar de apresentar essa atividade, que é a parte fundamental desse trabalho e a cereja do bolo. Porém, a atividade é muito longa e o nosso tempo é muito curto. Então nós não vamos conseguir demonstrar a atividade inteira. Nós vamos lá com o meu grande colega Carlos dos Santos. Ele vai demonstrar para a gente um trechinho dessa atividade, como ela funciona e tudo mais. Os detalhes dessa atividade estão dentro do nosso relatório. Lá você vai poder conferir a metodologia e a sequência didática de como aplicá-la.
Tudo bem? Então, nós vamos lá com ele e depois nós voltamos. Bom, nós criamos aí 5 ferramentas para ajudar professor e aluno aí na explicação, aí, né, no trabalho diário dentro de sala de aula. São elas o Muro das Frações, tá? Essa ferramenta que a gente disponibilizou na plataforma GeoGebra, para que o professor explique lá, né, ele tenha condições de explicar aí de uma maneira dinâmica o significado de frações equivalentes, tá? Podendo comparar os blocos aqui, suas partes, né, a gente consegue alterar esses valores e fazer a comparação com relação às outras partes, né, as outras frações, e aí criar uma sequência de frações equivalentes. Talvez esse seja um dos mais importantes aplicativos, que é ele que vai dar significado a todas as outras operações, tá? Um outro aplicativo que a gente fez foi o de frações mistas, tá? Uma ferramenta que a gente criou também para poder auxiliar o professor a fazer com que o aluno compreenda o que de fato é uma fração mista. Nele a gente consegue comparar as partes aqui, né? E compreender a ideia que está por trás de frações mistas, né? Criamos também o localizador de frações para poder comparar uma fração com a outra, seja ela uma fração mista ou uma fração irredutível, né? E comparar elas, tá? Então a gente mostra que a localização e por que ela está localizada nesse ponto, e também mostramos a partir daí qual é maior, qual das duas é maior, né? Desculpa, é falha, é que a pressa é grande. No caso, a soma de frações, também a gente consegue mostrar através do GeoGebra e fazer movimentação de blocos trocando as frações, né? Então a gente substitui as frações com denominadores diferentes e compara elas, tá? Então, no caso, o meio ali comparado com 3/6 e 1/3 comparado com 2/6. Então a gente faz a movimentação dos blocos, né, 2/6 aqui comparado com 1/3 e mostra a soma dos dois, que é igual a 5/6. Tá? A gente pode alterar esses valores aqui e efetuar outras somas aí. Temos aqui o nosso quinto aplicativo, que trata de multiplicações de frações, né? A gente recupera a ideia de multiplicar linha por coluna e efetuar a operação, né? E mostrar que por trás da ideia de multiplica, como é mostrado habitualmente, multiplica o de cima, multiplica o de baixo, depois simplifica, nós mostramos que a coisa não é bem assim não, né? Então a gente traz alguns detalhes aí que estão por trás dessas operações, né? Que são negligenciados aí em sala de aula. E a nossa sexta ferramenta é a divisão de frações, tá? Que também efetua substituição de frações por suas equivalentes. E de fato é assim que a gente consegue atribuir significados aí, significado à divisão. E sai daquela ideia de conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Isso não faz o menor sentido, né? Nem para o professor, nem para o aluno. Então, com essa ferramenta, a gente consegue mostrar aí para os alunos o que de fato é uma divisão, né? Recuperando a ideia de que dividir é saber quantas vezes o divisor cabe dentro do dividendo. Só que no caso de uma divisão, a gente precisa de frações, a gente precisa de primeiro substituir essas frações por frações com denominadores iguais, denominadores ou com nomes iguais, né? Então é isso, tá? Então a breve descrição aí do nossas ferramentas e os maiores detalhes a respeito dela tá dentro do nosso trabalho lá, tá certo? Então é isso, valeu então e até a próxima. Bom, como nós pudemos conferir na explicação do meu grande colega de TCC, Carlos dos Santos, essa extraordinária atividade é, como eu já disse, 100% aplicável, interativa e atual, do jeito que os alunos gostam. Então é isso. De antemão, agradeço ao Univesp pela oportunidade de desenvolver um trabalho tão enriquecedor. Agradeço a Andressa Rubim, nossa orientadora, com seus comentários cirúrgicos, ajudaram a enriquecer muito esse trabalho. Agradeço aos meus colegas, Carlos dos Santos e Cleide Pacheco, que foram com certeza uma grata surpresa que esse trabalho me trouxe. Agradecer aos colegas que direta ou indiretamente ajudaram na elaboração desse trabalho. Infelizmente não pôde ser aplicado, mas fica o legado. Então é isso. Um grande abraço e tchau.